Gente, vamos ver se a gente consegue terminar nesse vídeo o assunto, né? O tema sobre os dízimos, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu ia ler do capítulo 7, né? Que eu comecei, até o 10 direto. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu separei alguns versículos para não ficar muito grande, para não se estender, né? E depois vocês leiam, eu aconselho que vocês leiam do capítulo 3 para vocês entenderem o sábado, sobre o sábado, a figura do sábado, né? O autor do livro explicando aos judeus, né? A figura do sábado, do dízimo e o sacerdócio, né? Que ele misturou, o dízimo e o sacerdócio ele misturou, né? Colocou os dois juntos. Então, eu aconselho que vocês leiam do capítulo 3 até o capítulo 10, com bastante atenção. Agora, leia ininterruptamente, tá? Então, eu peguei algumas coisas aqui só pra gente finalizar. Eu peguei uns pontos aqui. Por exemplo, aqui a gente já descobriu que lei é que foi mudada. Foi o mandamento, que é lei, né? A lei do mandamento carnal. O que está se referindo aqui, gente? Está se referindo desta lei do qual assunto ele está tratando, que é toda a lei, todo o mandamento, apesar de estar no singular, é todo o mandamento que envolvia todo o ministério, o ritual que se fazia no tabernáculo, né? Uma coisa estava interligada à outra. Para o sumo sacerdote oferecer alguma coisa pelo pecado, ele tinha que receber, pelo pecado dele e do povo, ele tinha que receber o dízimo dos dízimos do sacerdote. O sacerdote, para oferecer pelo pecado dele, também tinha que, como é que se diz? Receber o dízimo do povo, e o povo tinha que dar o dízimo, que era o melhor da terra, para eles, né? Era uma lei só, a lei de dar e receber, para que eles pudessem realizar todo aquele ritual que no final ia para o altar, que era para pecados, né? Para, como é que se diz assim? Representando Cristo, que todo mundo já conhece. Então, esta lei do mandamento carnal, por que chama mandamento carnal? Porque no caso aqui eram homens que morrem, homens carnais que não podiam ser sacerdote eterno. O único que podia ser sacerdote eterno era foi Melquisedeque e Jesus. Assim foi a ordem. Deixa eu mostrar para vocês algo aqui que eu fiz. Deixa eu ver se está aqui. Que eu disse que eu ia mostrar uma espécie de tabela que fica bem mais fácil da gente compreender, tá? Então, assim, ó, o primeiro sacerdócio real foi com Melquisedeque, que ele foi rei e sacerdote, ele foi da linhagem real mesmo, tá? Não tem fim de dias, tá? Aí em Apocalipse 1:16, a gente vai ver Jesus chamando, aliás, João dizendo que Jesus nos fez reis, aqueles, né, que aceitam o evangelho, aceitam a palavra de Deus, né, tem novidade de vida e novidade de vida, já são reis e sacerdotes, tá? Por quê? Porque primeiro foi Melquisedeque e depois o segundo, a ordem é essa, o primeiro, aqui o primeiro, pela ordem, o primeiro da velha aliança, aí depois vem o segundo, que é sacerdócio real também, que é Jesus, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não tem fim de dias também, e ele também foi rei. Então, quando chega aqui, primeiro foi Melquisedeque, então, daqui até aqui, que aqui está como se fosse a morte e ressurreição de Cristo. A cruz eu botei para representar a mesma coisa, que aí Jesus Cristo passa a ser sacerdote eterno e sumo sacerdote eterno, né? Lá no céu. Então aqui, ó, aqui foi a tribo de Levi e aqui foi a tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Então encerra esse ministério dele aqui. Então aqui é o seguinte, ó. Então, eles têm ordem,
segundo a lei, de tomar o dízimo. Aí eu coloquei lei bem destacado, tá? De tomar o dízimo do povo, né, seus irmãos. E aí, e o povo? O que o povo, nesse caso, entra aí na lei? Sob o sacerdócio levítico, o povo recebe a lei agora de dar dízimo. Esse recebe a lei de receber e esse de dar dízimo. Agora, se a perfeição, então aqui são só versículos que eu peguei isolados para a gente compreender o que acontece aqui, tá, gente? Se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, que não fosse segundo Arão, que Arão veio da tribo de Levi. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. De que lei? Essa lei aqui de dar e oferecer dízimo. Não é a lei de ser sacerdote, não, Gislane. Gente, está dizendo que mudando-se o sacerdote se faz também mudança de lei. Então, a gente está vendo que são duas coisas, tá? Então, aqui embaixo, eu coloquei o seguinte aqui, ó. Então, o mandamento ele foi abrogado. Abrogado é a revogação total de uma lei ou decreto, de uma regra ou regulamento, por uma nova lei, decreto ou regulamento. Cassar, revogar, tornar nulo ou sem efeito. Então, isso é o significado de revogar. Então, foi revogada o primeiro mandamento, que é o mandamento. Quando está se referindo neste livro, neste capítulo, né, sobre mandamento, sobre lei, está falando de todo o ritual que se fazia no santuário, tá? Então, assim, gente, para eles fazerem esses rituais, eles necessitavam dos dízimos. E era por esses dízimos que eles sacrificavam no altar. Na tribo de Jesus, ninguém serviu ao altar. Então, muda-se tudo aqui, tá? Então, Jesus, como eu já mostrei, né, sacerdote da ordem, vem pela ordem de Melquisedeque, ele veio da tribo de Judá, aqui. Aí eu botei, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Ou seja, ninguém recebeu dízimos para servir no altar. Então, assim, Jesus Cristo veio dessa tribo, ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E aqui, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ou seja, tudo, gente, tudo era fraco e inútil, porque os homens eram homens falhos que pecavam, né? Eram homens que estavam fazendo, era um mandamento carnal, porque aqueles homens eram falhos e tudo que eles faziam, todo o ritual, tudo que envolvia aquilo, porque o precedente é inútil, né? E é frágil, tá? Então, aqui, você quiser copiar para poder entender, então, que eu peguei versículos chaves, né? Que explica direitinho o que aconteceu aqui dentro desse período. Aqui eu botei, ó, tribo de Levi, sacerdote do tabernáculo terrestre, tá? Figura do sacerdócio real. Então, ele era figura. Então, o sacerdócio real passa daqui para aqui e os outros, né, os que seguem Cristo, passa a ter um sacerdócio real agora por causa da morte e ressurreição de Cristo, né? Então, aqui eu botei algumas referências bíblicas, eu não lembro o que foi aqui, sobre o que. Hebreus 5, 9, 10. Deixa eu passar por aqui, que a gente vai ver. Não, aqui o 7 a gente já leu todo, né? Praticamente todo a gente já leu. Capítulo 7, isso aqui foi para mim mesmo, tá? Se vocês quiserem anotar isso aqui.
Aqui, Gênesis capítulo 14, vai contar a guerra que teve. Isso aqui é Gênesis capítulo 14, a guerra dos 5 reis, né? Foram 5 reis que tinham em 5 cidades, inclusive era de Gomorra também, que eu não lembro agora aqui, mas eu acho que eu anotei aqui, né? 5 reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, Bela. Então, esses foram derrotados por 4 reis, tá? Foram derrotados por esses reis aqui. Aqui é o nome do lugar, né? O nome do rei não, aqui, ó. 4 reis de Elão, Goim, Ziná, Elazar. Então, Abraão vai e derrota esses que tinha derrotado esses. Então, Abraão vai e traz, né, os despojos, e aí é quando ele encontra com Melquisedeque, fica esta figura, né, que significa dar o melhor, né, o melhor de si, o melhor das nossas obras para Cristo, né, para que ele agora seja, né, as nossas primícias, né. Então, é primícias para ele, já representando aquilo que um dia ele faria por a gente. Inclusive, também, quando Abraão vai sacrificar Isaac, né? Ele pega um caminho, olha a semelhança aí, a figura. Ele caminha ele chega lá ao terceiro dia no Monte Moriá, se eu não me engano, o nome do Monte Moriá. Jesus também morreu no monte, e ali ele vai sacrificar Isaac. Né? Aquilo representa o quê? Aí Deus, né, interveio, não permitiu. E ali o que significa isso, gente? Que ele estava dando, né, o único filho que ele tinha. Abraão então faz essas duas coisas, dos dízimos, né, que seria Deus dando o melhor do céu para a gente. Então é esta figura com Melquisedeque, e essa outra, como é que se diz? Essa outra, como chama, gente? Essa outra atitude de Abraão, deixa eu botar atitude porque eu não me lembro o nome correto para colocar agora. Que ele vai e leva Isaac para sacrificar, significa o que Deus ia fazer com Jesus por a gente. Então tem essas duas semelhanças do dízimo que ele deu a Melquisedeque. Então foi por isso que ele deu os dízimos a Melquisedeque. É porque isso aqui era uma figura do que Deus ia fazer com a gente. Né? Então, Abraão fez para que ficasse como figura do que Deus ia fazer para a gente. Né? E aqui eu já botei o nome dos reis, se alguém queira anotar, né? Mas isso está na Bíblia, né, gente? Tá. E Gênesis aqui, os capítulo 14, os versículos onde a gente encontra. E aqui Melquisedeque, o rei, vem ao encontro, tá. Melquisedeque e o rei de Gomorra, eles dois vêm ao encontro de Abraão. Então, a gente vê que o encontro foi no caminho mesmo, tá? Então, foi o melhor dos despojos que ele deu. Hebreus capítulo 7, 12, fala desses despojos. Hebreus capítulo 7, no versículo 4, fala desses despojos. Então, Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava. Então, aqui, vocês podem pegar isso aqui, tá? Para fazer mais ou menos isso que eu fiz aqui, colocar essas referências aqui, né? Para estudo, né, gente? Isso aqui eu faço para estudo, para a gente estudar. Então, na verdade, foi isso. Então, eu expliquei, né? Por que Abraão, o que significa isso? Abraão dá o melhor dos despojos para Melquisedeque. Então, tá. Então, aqui fica, né? Tudo direitinho, expliquei. Então, a gente vai entender agora uma coisa que eu preciso mostrar para vocês, né? Então, aqui, se vocês quiserem, vocês leem o capítulo, eu não vou ler mais, porque vai ficar muito grande, então eu vou pegar pontos, ó. Mas esse com juramento por aquele que ele disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Deus não jurou que esses sacerdotes seriam eternos. Então, eles foram sacerdotes provisoriamente, do versículo 20, mas jurou que Jesus Cristo seria sacerdote eterno. Então, tudo que aconteceu foi provisório, tudo que envolveu o ministério foi provisório, é isso que eu quero dizer. Deixa eu ver outra coisa que eu marquei aqui, ó. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado. Gente, o único imaculado
que já pisou nessa terra foi esse. Não tem outro imaculado nem outra imaculada não, tá? Vamos lá. Separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus. Que não necessitasse, como aqui é importante, isso aqui é importante, que não necessitasse como os sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isso fez ele uma vez só, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos. Então, assim, eles tinham que dos dízimos, tá? Porque o autor, ele não vai ficar falando em dízimo o tempo todo, ele falou lá no começo, mas aqui a gente entende que se essas ofertas vinham dos dízimos e acabou, os dízimos também, tá? Essas ofertas no altar pelo pecado encerraram, a partir do momento que Jesus Cristo se deu como oferta, como ele se deu como as primícias de Deus, então isso aqui encerrou junto, porque a lei constituiu sumo sacerdote a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre, né? E aqui o capítulo 8 eu já li com vocês, né? Então, eu tinha lido antecipadamente para que eu deixasse por último, né, a questão que eu disse para vocês que seria a cereja do bolo, né, a prova de que o próprio livro está dizendo que a lei foi mudada, né? Então aqui a gente, deixa eu ver se tem alguma coisa, tá, e aqui no capítulo 9, eu falei para vocês que eu ia falar a respeito dos utensílios que tinha dentro da Arca da Aliança. Então tinha o que, gente? Que vocês podem ler depois, né? A gente já leu isso aqui. Tinha o maná dentro da Arca da Aliança, que Deus disse, pega a 10ª parte de uma efa, né? A 10ª parte de uma efa, né? Para colocar maná da 10ª parte da efa e dali pegar, colocar dentro de um vaso de ouro e colocar dentro da arca. E eu falei para vocês que eu acreditava que eu creio, que eu entendo o porquê que Deus mandava algumas coisas a 10ª parte, por causa dos 10 mandamentos, que é coisa que era da velha aliança, né? Que na verdade os mandamentos eles são infinitos. Se a gente for olhar os pecados, eles são infinitos. Então, assim, não é só 10, né, pecados que existem no mundo, são infinitos, são infinitos. Mas assim, como Deus colocou 10, né, ali, na tábua da lei, e a tábua da lei estava dentro da Arca da Aliança, então ele mandou que colocasse também a 10ª parte da efa, né, de maná ali dentro. Por quê, gente? Porque o maná era o alimento que vinha do céu, representava o corpo de Cristo, a carne de Cristo, a gente se alimentar dele. Então, para que pudesse seguir os 10 mandamentos, então tudo era colocado como a 10ª parte, fazendo referência a isso. Inclusive o maná que estava dentro, junto com as tábuas da lei, era a 10ª parte da efa. Então estava ali os 10 mandamentos e as 10ª, então nisso ficou a 10ª, tá? Tudo veio desses 10 mandamentos, que, volto a repetir, né, que era coisa da aliança aqui, tudo isso, tá? Tudo envolvendo tudo isso, da velha aliança. Estou explicando a velha aliança. E a vara de Arão, que estava ali dentro também, que era uma vara seca, que floresceu, que representa nós, que antes de conhecer Cristo, somos como varas secas, e depois que nós conhecemos Cristo, nós florescemos, né? Impossível, foi uma coisa mesmo de Deus, uma vara seca florescer. Então, é como a gente mesmo, que a gente só pode florescer com Jesus Cristo. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar. Então, aqui assim, deixa eu mostrar esse desenho aqui, que a gente vai compreender, né? Eu fiz esse desenho aqui. Aqui está a tábua dos 10 mandamentos, né? O 4º mandamento, ele fica fazendo, como é que se diz assim? Ele fica entre Deus, né? Que aqui tá os 3 mandamentos, aqui tá 4 porque esses 2 são 1, tá? Então, são 3 que vêm aqui. O 4º mandamento é sobre o sábado, que já representava Cristo, né? Aí eu coloquei aqui assim, ó. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quando tá assim, lembra-te, é porque eles saíram de lá no dia do sábado. Então, Senhor, lembra-te, tá? Que era para guardar na época deles.
era para guardar fisicamente mesmo, porque eles trabalharam fisicamente, né? Foram escravos mesmo. Então, assim, aqui está se referindo a Deus, aqui está se referindo a Cristo, o descanso em Cristo, e aqui para os homens. E aqui vem os outros mandamentos. Aqui eu coloquei que a Bíblia diz aqui a tábua, que seria o propiciatório da Arca da Aliança. Gente, eu coloquei essa argola no lugar errado, viu? Depois é que eu fui ver que as argolas ficavam uma aqui e a outra aqui, desse lado e do lado de lá, que eles colocavam uma vara de ouro, colocavam no ombro, os levitas, e carregavam essa arca. Então, aqui dentro estava as tábuas da lei com 10 mandamentos, o maná num vasinho de ouro, num vaso de ouro, que Deus mandou que colocasse a 10ª parte da efa, né, de maná. Aí passou pro vaso de ouro, colocou aqui dentro. E a vara de Arão, que eu já expliquei. E aqui os 2 querubins, né? Fazendo sombra com as asas aqui dentro. Isso aqui era uma peça só, não era separado não, tá? Foi feito os querubins junto com a tampa, né? E aqui a gente vê que a cruz, ela é universal. Ela é universal, né? Aqui assim, né? Ela tá horizontal e vertical, né? Acho que é assim que chama, né? Horizontal, acho que é assim, é vertical assim. Então, aqui tá como, ó, Páscoa igual a Jesus, Cordeiro, né? Aí aqui eu fiz um estudo que eu fiz, tá? Para entender melhor. Aqui seria os homens, né? Que são caídos, né? No pecado. E aqui Jesus Cristo morre, né? Apontando universalmente para toda a terra, né? E Deus, Pai. Gente, não é que Jesus vai salvar toda a terra, não, tá? Ele morreu por todo mundo. Ele morreu por todo mundo. A pessoa é quem decide. Então, quando eu digo assim que a toda a terra, eu estou dizendo que foi o ato dele. Estou falando do ato dele. Então, aqui, né? Então, aqui é um estudo que eu fiz. Quem sabe mais para frente eu mostro tudo que eu escrevi aí. E aqui Jesus Cristo morre, né? Ressuscita, e aqui ele vira o sumo sacerdote eternamente, né? Sacerdote eternamente, e agora aos céus, sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, tá? E eu tenho outra coisa para mostrar para vocês, para a gente encerrar, uma explicação que eu preciso dar, e eu acho que aqui a gente encerra, tá? Aqui, deixa eu ver aqui, ó. As primícias de Deus, Jesus, deixa eu ver aqui, né, esse aqui, ó. Tá aqui? Não, acho que não tá aqui não, acho que tá... Eu acho que eu botei aqui, deixa eu ver se eu encontro, gente, que isso aqui é importante, tá? Isso aqui eu faço questão de mostrar pra vocês, porque isso aqui eu considero muito importante explicar isso aqui, tá? Eu falei pra vocês que eu ia dizer depois porque que tinha 3 formas de devolver, de dar, de devolver não, de dar os dízimos, né? Deus mandava que o dizimista saísse das suas portas. Deixa eu ver se eu encontro aqui Deixa eu ver se tá aqui. Que Jesus Cristo morreu fora das suas portas. É porque eu não quero ler tudo, para não ficar grande. Não vai ficar muito grande o vídeo, fica cansativo. Mas se vocês continuarem lendo, vocês vão ver que Jesus Cristo morreu fora das portas. Que porta, gente? Da porta de Jerusalém. Ele morreu fora dos muros de Jerusalém. Então, quando Deus... Aqui as 3 formas de devolver dízimo. Vamos lá. 3 formas de dízimo, de dar dízimos. O dízimo que o próprio dizimista comia fora das suas portas, que Deus manda. O dízimo que o levita comia dentro das portas. Então eu falei, um come fora, outro come dentro das portas. E o dízimo que o sacerdote dava ao sumo sacerdote, que se chama dízimo dos dízimos. Então assim, quando o dizimista, né, uma vez no ano, Deus mandava uma vez, aqui era de 3 em 3 anos aqui para o levita, a cada 3 anos, aqui era a cada ano. Mandava ele comer fora das portas, era por isso, porque assim, ele não pegava o melhor da terra, entendeu? Então assim,
quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente não está no nosso melhor, né, gente? Então, para a gente se alimentar deste melhor da gente, das nossas obras, a gente tem que ter um encontro com Cristo. E Cristo morreu fora das portas. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Você já deve ter visto isso. Eu estava lendo isso ontem. Ontem mesmo eu estava lendo. Eu disse, isso é importante mostrar, porque eu queria mostrar, tá? Bom, eu acho que eu não vou encontrar aqui agora não. Então assim, mas de qualquer maneira vocês podem ler. Vocês podem ler que vocês vão encontrar. É só colocar no Google que você vai achar. Cristo morreu fora das portas. Fora das portas. Aí vocês vão encontrar até a explicação. Então ele morreu fora das portas de Jerusalém. Então, para a gente ter um encontro com Cristo, quando a gente não conhece Cristo ainda, né? Para que a gente se alimente das obras, das boas obras, descanse nas boas obras, aí está tudo envolvido, dízimo, descanso. Então, a gente tem que sair do nosso estado pecaminoso e ter um encontro com Cristo ali fora das portas. Quando os dizimistas, agora os que recebem o dízimo, que são os levitas, vêm comer dentro das portas, eles são o quê, gente? Sacerdotes. Então, eles não eram a figura do sacerdócio real? Então, quando a gente passa a ser o sacerdócio real, né, que tem um encontro com Cristo, agora a gente passa a se, como é que se diz? Alimentar dentro das nossas portas. Ou seja, agora passamos de, como é que se diz? De pecadores para sacerdotes. Então, dentro das portas já. E aqui o dízimo dos dízimos era o levita que dava ao sumo sacerdote, que aqui o levita que dava, o sacerdote que dava ao sumo sacerdote, que dava os dízimos dos dízimos, que significa o melhor do melhor, que é Cristo. Então, essas três coisas aqui tem esse significado. Então, acho que eu expliquei, né? Então, por isso que este aqui primeiro comia fora das portas. Porque Jesus Cristo morreu fora das portas. Até como se dissesse fora do arraial, tá? Você vai ver essa expressão muito também. Se eu achar o versículo, eu mostro para vocês. Não, vocês podem olhar que vocês vão ver que Jesus morreu fora das portas. Então, assim, acho que não há necessidade de mostrar nada mais. Então, o meu conselho é, leia do capítulo 3, para vocês entenderem sobre o sábado, sobre o que está explicando sobre o sábado, sobre os dízimos e o sacerdócio. Começa pelos dízimos e aí entra no sacerdócio, mas faz como é que se diz? Um assunto só. O autor do livro começa a fazer um assunto só. Aí você pode falar assim, Gislane, por que você não acredita você não fala que foi Paulo que escreveu o livro? Gente, eu não acredito que foi Paulo que escreveu esse livro. Isso não vem ao caso não, tá? Isso é só um comentário que eu vou fazer. Eu não gosto de falar que foi Paulo, primeiro, porque o livro não diz. Segundo, porque o estilo de escrita dele, observando o estilo de escrita de Paulo, é muito diferente. Paulo era muito mais prolixo, muito mais redundante, tá? Ele ficava dando volta no assunto, ó. Muito mais prolixo. E outro detalhe é que eu ia dizer? Que ele não, além dele não ter se identificado no começo que não era do costume dele, assim, Paulo, ele não ficou designado para pregar para os circuncisos não, tá? O ministério dele foi para os incircuncisos. Quem ficou com os circuncisos foi Pedro e mais outro, não sei se mais dois, Paulo, não sei se foi Paulo com outro e Pedro com outro. Não sei se foi Pedro com Tiago, tá? Então, assim, como a carta foi para os hebreus, então não era do ministério de Paulo, não era do que Paulo foi designado para fazer. Paulo ficou designado para pregar para os gentios e Pedro para esses aqui. Então, eu não sei de fato quem escreveu, mas acredito que Paulo aqui não foi. Mas isso não muda nada não, tá? Não muda nada. Se foi ele ou se quem foi que escreveu, isso não quer dizer nada não. É só para vocês entenderem porque que toda vez que eu falo Paulo é porque o costume de falar, de tanto ouvir, tá, gente? Então, eu acho que aqui a gente encerra. Eu acho que não tem mais nada pra gente ver, tá? Quer dizer, até tem, mas ia ficar muito cansativo, porque
como eu disse, eu ia ter que ficar fazendo vídeo para mostrar isso, que está tudo relacionado desde o princípio, todas as coisas estão relacionadas. E eu ia ficar fazendo vídeo até o final do ano. Então é isso. Então a gente depois volta. Aí eu digo para vocês qual vai ser o próximo tema.